Olá, crianças! Está começando mais uma EBD de forma online. Sejam todos muito bem-vindos à nossa escolinha bíblica dominical, tá? E que nesse momento e em toda a nossa vida invoquemos o nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo para estar conosco, nos ensinando a viver sem medo e de acordo com a sua vontade. Hoje iremos falar de um profeta que foi um grande exemplo. Um exemplo de que foi moldado, de que foi preparado e fortalecido por Deus para suportar todas as diversidades na pregação da palavra do nosso Senhor Jesus. Então vamos lá para a nossa história de hoje. Lá no Antigo Testamento não havia a Bíblia, a palavra de Deus, como a gente conhece hoje. Os manuscritos, as pessoas que faziam a Bíblia, escreviam as Bíblias, eles estavam em franca produção e só seriam organizados mais tarde. A palavra de Deus era pregada através de homens chamados por Deus, os profetas. O profeta Jeremias, ele tem um grande destaque na obra de Deus. Então vamos conhecer um pouquinho sobre a sua vida quando Deus chamou Jeremias para ser o seu profeta. Deus concedeu a ele os recursos de que precisaria, o discurso para falar em público e conhecimento do seu público também. Deus preveniu Jeremias do que ele teria inimigos, mas deu-lhe também a plena certeza da presença dele para enfrentar e vencer todas as dificuldades. O povo de Judá era infiel a Deus. Eles adoravam ídolos e por isso Deus permitiu que sua grande maioria fosse aprisionado e vivesse em cativeiro num país estranho. A pregação corajosa de Jeremias irritava muita gente que não queria ver seus pecados expostos e condenados. Por causa da pregação da palavra de Deus, alguns homens tramaram em matar Jeremias, inclusive pessoas de sua própria família, mas Deus o protegeu. Além disso, Jeremias tinha poucos amigos. E as outras pessoas que não eram seus amigos, o rejeitavam. Certa vez, apareceu entre o povo outro homem que se dizia profeta. O nome desse homem era Ananias. E ao contrário de Jeremias, Ananias pregava e o povo gostava. Sabe por quê? Porque Ananias não era profeta de Deus. Porque Ananias não pregava a palavra de Deus. Porque Ananias falava o que o povo queria ouvir, falava o que agradava o povo. Ananias não pregava a necessidade de arrependimento. Pelo contrário, ele pregava que Deus logo traria libertação ao povo e que isso aconteceria em 2 anos. Ananias pregava coisas boas que o povo queria ouvir, por isso que o povo gostava dele. Mas Jeremias não. Jeremias, que conhecia qual era a palavra de Deus, sabia que o discurso de Ananias não vinha de Deus. E Jeremias estava certo, porque o povo de Judá só foi libertado do cativeiro após 70 anos e não após 2 anos, como pregava o profeta Ananias. Jeremias, ele é um grande exemplo de alguém que sofreu rejeição do seu povo. Por causa disso, em muitos momentos, ele se sentiu muito triste, abandonado e revoltado. Como profeta da palavra de Deus, ele não devia dizer palavras agradáveis ao povo. Ele devia dizer e dar o recado de Deus ao seu povo. E a mensagem de Deus ao povo era de que esse povo precisava se arrepender dos seus pecados e corrigir seu modo de vida. E nós também precisamos nos arrepender dos nossos pecados e corrigir o nosso modo de vida.
Nós precisamos diariamente pedir o perdão de Deus e corrigir a nossa vida conforme a vontade de Deus. Você dá ouvido à mensagem de Deus para você? Você estuda a palavra de Deus? Você escuta o mensageiro da palavra de Deus? Eu espero que sim. Mas às vezes nós nos deixamos nos enganar com falsos mensageiros e falsas mensagens desse mundo. E sabemos que isso pode nos separar eternamente do nosso Deus. Então, nós cristãos, nós crianças, vocês crianças, também vivemos rejeição, dificuldades, vivemos crises, injustiças. O próprio Cristo sofreu e tudo isso sendo absolutamente inocente em nosso lugar para nos proporcionar a salvação pela fé nele. E a promessa de Deus feita lá para Jeremias continua sendo a mesma promessa também para nós, que não tenhamos medo, que Ele está conosco, comigo, com você também. E quando Deus está conosco, Ele nos ajuda a viver conforme a sua Santa Bíblia e o seu santo querer, enfrentando todos os obstáculos, permanecendo firme na fé verdadeira e sendo testemunha para que outras pessoas conheçam a mensagem do nosso Deus verdadeiro. Amém! Agora iremos fazer a nossa oração, assim como Jeremias orava pelo povo de Judá. Vamos lá? Senhor Jesus, obrigado por minha família e amigos. Cuide deles hoje e sempre. Dê saúde aos doentes e comida aos que têm fome. Nos dê, Senhor Jesus, a paciência e sabedoria para enfrentarmos esse momento difícil que estamos vivendo. Por tudo isso, te pedimos e agradecemos. Amém! Então é isso, crianças. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que vocês estejam com Ele hoje e sempre. Os guiando, os protegendo, tá bom? Beijo, fique com o Papai do Céu. Se cuide muito. Sempre higienize as mãos de forma correta, tá bom? Beijo e até mais.